Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Lar do Amor Cristão Virtual. É com muita alegria que recebemos a todos vocês aqui para podermos levar uma palavra de carinho, de conforto, de amor, né? Num momento bastante delicado do nosso planeta, principalmente do nosso Brasil, mas que com certeza, com fé em Deus, com esperança, a gente vai atravessar por esses momentos, que é mais um aprendizado na vida de todos nós. E daqui mais algum tempo, tudo se resolverá, tudo voltará na sua normalidade, com muitos aprendizados, isso é verdade. E vamos aproveitar para iniciar agradecendo primeiro a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de podermos ter esse aprendizado, sobretudo por poder trabalhar na seara do Mestre Jesus, agradecendo a casa, Lar do Amor Cristão, que sempre está com as portas abertas para receber os irmãos com tanto amor e tanto carinho, ao qual nós somos recebidos lá já há alguns anos e já faz esse trabalho há mais de 60 anos. Hoje, nós estamos dando continuidade a um trabalho que iniciou-se a semana passada, que era um projeto que já se vinha se discutindo há algum tempo e que finalmente chegou o momento, e com a graça de Deus, com a participação e com a colaboração de muitos trabalhadores do lar, da diretoria, dirigentes, colaboradores de todos os trabalhos, nós estamos podendo levar até uma quantidade maior de irmãos a mensagem de Jesus. E para dar início aos trabalhos da noite, nós vamos orar o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. O perdão das nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, e assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, queridos. A semana passada, que foi o primeiro, foi o início desse trabalho, né, das transmissões online, o Fábio Valverde, ele abordou o tema As Três Revelações. Então, o nosso tema da noite é a lei de amor, que todos os temas eles foram escolhidos, né, que vão ser apresentados daqui para frente, eles foram escolhidos justamente para ter uma sequência, para que faça uma lógica, para que tenha uma lógica e para que a gente possa ter um entendimento mais amplo, não basicamente da doutrina espírita, mas sobretudo sobre a vida como um todo, sobre os ensinamentos de Jesus, que independe de qual credo, de qual religião nós tenhamos, né? Há muitos cristãos, não só espíritas, mas cristãos evangélicos, católicos e etc. Então, todos partem do mesmo princípio, que são os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus. E para que a gente possa começar o nosso bate-papo da noite, a gente vai fazer um breve resumo do que foi falado a semana passada, que são as três revelações. A primeira revelação, ela se deu através de Moisés, os Dez Mandamentos, e aonde Moisés mostrava um Deus enérgico, né? Um Deus muito austero, muito enérgico, em alguns pontos, até em determinados momentos, até punitivo. Né? Por quê? Porque nós que habitamos naquela época, o ser que estava encarnado naquela época, que viveu naquela época, era bastante complicado, é,
era muito difícil de se manter uma unanimidade e somente através do medo, né, é que se podia controlar a massa, que podia se controlar as pessoas. A segunda revelação se deu com o advento da vinda de Jesus aqui no planeta Terra. E Jesus, ele veio trazer uma mensagem de amor, ele veio trazer uma mensagem mostrando já um Deus caridoso, um Deus Pai, um Deus de amor, muito diferente daquilo, não que Moisés estivesse errado, mas a gente vai entender daqui a pouco por que foi feito dessa maneira e por que foi colocado dessa maneira. E os ensinamentos de Jesus, eles estão aí presentes até hoje, né? Nós estudamos e tentamos, pelo menos na medida do possível, praticá-los. A terceira revelação, ela se deu no século XIX, pelos espíritos, através de Allan Kardec. E a doutrina espírita, como o próprio nome diz, doutrina espírita, ela não é propriamente dito uma religião. Né? Então, é mais uma religião que está aí. Não, ela é uma doutrina e ela é embasada em três pilares, né, de sustentação, que é a ciência, a filosofia e, claro, a religião propriamente dito. Né? Posto isso, agora a gente vai efetivamente entrar no nosso tema, que é o tema do amor. De acordo com as pesquisas que nós fizemos, os estudos e etc., nós encontramos aí algumas definições até bem interessantes. Uma delas, que foi extraída de um site da internet, diz o seguinte: amor é um sentimento de carinho e demonstrações de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Podem ser seres humanos ou seres de outras espécies. O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diferentes formas. O amor materno, o amor entre irmãos, o amor fraterno, o amor físico, o amor platônico, o amor à vida e entre outros. Muito bem. Como o texto cita aqui o amor platônico, nós vamos falar um pouquinho sobre Platão. Platão, ele viveu na Terra entre os anos de 428 a.C. a 347 anos antes de Cristo. E ele foi um filósofo matemático que viveu na Grécia Antiga, né? Era um grego. E a base e os estudos dele, ele acreditava que havia a existência de dois mundos. O mundo que ele chama o mundo das ideias e o mundo propriamente dito, que é o mundo material, que é o mundo imperfeito e que ele fala, que ele trata até de uma mera cópia mal acabada do mundo ideal. E neste contexto, Platão, ele concebe o amor como algo essencialmente puro e desprovido de paixões, visto que essas essencialmente cegas, materiais, efêmeras e falsas. Então, no seu ideal, o Platão ele coloca o amor nos fundamentos das virtudes. E por que ele separa paixão de amor? Né? Porque em muitos momentos das nossas vidas nós meio que confundimos, né? Paixão com amor e etc. Porque a paixão, até como é colocado aqui no texto de Platão, quando estamos apaixonados por alguém, né? Por exemplo, é um momento assim crítico, porque a gente perde um pouco o senso de discernimento. A gente não consegue enxergar nada além daquilo que a gente quer enxergar. Então a gente só vê o paraíso, só vê as coisas boas, né? Tá tudo maravilhoso, tá sempre querendo ficar ao lado da pessoa ao qual nós estamos apaixonados e etc. Só que a paixão ela termina.
né? A paixão não é algo que perdura, muito diferente do amor. Então, é justamente por isso que Platão ele separa o amor da paixão. Um outro significado, né, de acordo aí com o dicionário da língua portuguesa, ele diz que é um sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando sua companhia. E para finalizar essas definições, em primeira carta a Coríntios, no versículo 13, capítulo 4, na Bíblia, o amor ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece ou se envaidece. Muito bem. É importante essas definições, até para a gente entender o contexto de tudo isso que será dito esta noite. Então, por exemplo, até aqui a gente falou em definições, a gente falou de Platão e etc. E o Espiritismo? O que o Espiritismo fala do amor? Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia do Espírita, ele tem um capítulo voltado basicamente só para isso, que é o capítulo número 11, aonde o título é Amar ao próximo como a si mesmo. Contar a história que os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos ao Torá, surgidos no século II antes de Cristo, opositores dos saduceus, que criaram uma lei oral em conjunto com a lei escrita e foram os criadores da instituição da sinagoga. Esse texto foi retirado do Wikipedia, ok? Muito bem. Os fariseus, eles eram os doutores da lei na época, né? Na época que Jesus estava aqui. E óbvio, eles queriam testar Jesus, né? Então eles perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes responde: Amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Veja, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. E o segundo, né, que é semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. E ele aí conclui dizendo que nesses dois mandamentos está incluído toda a lei e é, é, todos os profetas. Muito bem. Percebam que no início da nossa conversa, nós falamos lá, no primeiro texto que nós lemos lá, que é o amor, ele fala em desenvolve, né? Então ele fala aqui, ó, sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve, né? Depois aqui no mandamento, Jesus diz que para que ame de acordo com o seu entendimento, de todo o seu entendimento. Muito bem. Como é que nós sentimos o amor quando nós nos deparamos com essa palavrinha pequena, porém poderosa? Que tipo de sentimento nos traz? A que nos reflete? A incompreensão, a inveja, a raiva, a vingança, o egoísmo? Não, isso não está alinhado com o amor. Aliás, o amor ele é totalmente diferente de tudo isso. Mas esses pontos listados agora, de uma maneira geral, ele nos afeta e nos prejudica, principalmente o egoísmo. Porque o egoísmo ele desencadeia várias outras situações que nos leva a ser cada vez mais egoístas ou cada vez mais
voltado para o nosso mundo. Então, muitas vezes nós pensamos no eu. Então, eu preciso, eu quero, eu tenho, é meu, né? Só que Deus é o nosso Criador e é o nosso Pai, assim como foi mostrado de uma forma muito clara por Jesus. E ele criou e cria até hoje os espíritos da mesma maneira. E ele cria os espíritos para que vivam em comunidade. Porque sozinho nós não conseguimos conquistar muitas coisas. Nós necessitamos da ajuda dos outros. Nós necessitamos em viver em comunidade. Nós necessitamos ter contato com outras pessoas. Por isso que essa questão do egoísmo, ele está em desacordo com a lei natural, com os planos de Deus. O Espiritismo, ele prega, dentre outras coisas, a reencarnação. O Espiritismo ele não criou a reencarnação. A reencarnação é muito mais antiga do que o próprio Espiritismo. Né? A reencarnação existe desde todo sempre, desde que Deus começou a criar espíritos, a reencarnação passou a acontecer. Então não é uma prerrogativa de uma religião ou de uma doutrina, né? Isso é uma lei natural. E a reencarnação, ela é importante, principalmente no contexto que nós estamos falando agora, porque ela explica muita coisa. E, sobretudo, ela nos alerta para o futuro. Porque quando nós não temos de uma forma muito clara, essa questão do que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da morte, né? Acabou tudo. Então a pessoa morre e acabou, parou, não tem mais continuidade. Não é isso que, de uma maneira geral, as religiões pregam. Mesmo as que dizem que não acreditam na reencarnação. Mas elas acreditam na alma, que para nós é espírito, que é a mesma coisa. E baseado em estudos, em provas, inclusive, que já foi colocado de uma forma muito clara, mas esse não é o propósito da nossa conversa de hoje, a reencarnação ela se faz necessária, e é claro que sempre no novo corpo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver e que a gente possa se tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Continuando no Evangelho, no capítulo 11, tem um item chamado A Lei do Amor, que inclusive é o título da nossa preleção da noite. E esse item ele diz o seguinte, olha, esse texto. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Olha aí o progresso de novo aparecendo. E ele continua dizendo que, na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançados e corrompido, ele possui sensações. Mais instruído e purificado, ele possui sentimentos. No nosso caso, no nosso planeta, planeta Terra, quando ele fala aqui da sua origem, então a gente vai remontar um pouco o passado, vai voltar um pouco no passado e lembrar do homem do tempo das cavernas. Naquele momento, naquela época, o homem ele tinha basicamente três preocupações. Número um, se alimentar. Número dois, se proteger para tentar evitar virar caça de um animal maior e mais forte. E número três, procriar. Por que procriar? Porque precisava manter a raça, não é? Se morre todo mundo,
não dá, não continua. E lá, nós éramos muito próximos do animal, era muito instintivo, não é? Por quê? Nós éramos dotados de inteligência, mas essa inteligência ela ainda estava muito rudimentar, ela não tinha sido desenvolvida ainda. Então ela passa a ser desenvolvida com o tempo. Por isso que a reencarnação ela é importante a gente citar, porque ela faz sentido quando a gente começa a citar esse tipo de situação. Porque se Deus é amor, se Deus quer bem a todos os filhos, né, ou a sua criatura, entenda como quiser, por que que, né? Então hoje nós estamos numa situação muito melhor do que quem viveu na época das cavernas, independente dos problemas que a gente atravessa, né? Mas hoje pelo menos as nossas cavernas são muito mais confortáveis, né? Hoje a gente consegue comprar comida no supermercado, não precisa caçar, né? Então é diferente. Então, isso faz parte da nossa evolução, isso faz parte do nosso progresso. Só que existe o progresso moral e o progresso intelectual, não é? Então, intelectualmente falando, nós desenvolvemos bastante já. Haja visto o último século, né? Todas as descobertas que foram feitas, todas as evoluções que foram feitas, essa comunicação que nós estamos tendo agora, em função da pandemia, que não podemos nos encontrar por enquanto, em função da quarentena, é graças ao desenvolvimento tecnológico. Se não fosse tudo isso aqui, nada disso seria possível, não é? E a gente está tendo essa oportunidade justamente por quê? Por todo o desenvolvimento que nós tivemos tecnológico nos últimos 100, cento e poucos anos. Isso é fato, não é? Muito bem. Só que, e a parte moral? Como é que está o desenvolvimento moral? Será que o desenvolvimento moral ele andou junto com toda essa evolução que nós tivemos? Será? Será que tudo isso que a gente vê hoje de errado no mundo não está relacionado com a falta de amor, com a falta de afeto, com a falta de cuidado com o próximo? Porque a gente está olhando só o nosso umbigo? Porque a gente, de uma forma egoísta, quer somente para nós? Não é? Fica a reflexão. Muito bem, dando continuidade, no Livro dos Espíritos, na questão 886, que trata do amor, ele diz o seguinte, ó, o amor e a caridade, perdão, o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Olha só. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E continua mais. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Aí pegou um ponto bem delicado. Como é que eu vou conseguir amar alguém que é um desafeto? Como é que eu vou conseguir amar alguém que eu não tenho uma boa relação, seja pelo motivo que for? Às vezes a gente encontra alguém e a gente não sabe nem quem é, mas só de olhar já dá repulsa. A gente fala, o santo não bateu. Não é assim que a gente fala normalmente? O santo não bateu. Porque são desafetos que nós carregamos durante tantas e tantas encarnações e mesmo quando estamos no outro lado da vida. Muito bem. E aí, como Jesus sabe, né, da nossa deficiência, sabe que ainda nós estamos muito longe do ponto final, do ponto que nós vamos atingir, ele diz o seguinte: olha, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus quis dizer. Foi amar aos inimigos, é perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. E assim que nós nos tornamos superiores pela vingança, nós nos colocaríamos no mesmo ponto ou até mais baixo do que eles. Além disso, nós temos um outro exemplo muito forte, que é o amor maternal. Quando nós encarnamos, quando nós nascemos, via de regra, nós nascemos dentro de um núcleo pequeno chamado família.
E nesse momento, a mãe tem um papel fundamental com esse espírito que está reencarnando. Seja ele homem, seja mulher, não importa. Né? Seja menino, seja menina, não importa. E o amor que ela sente pelo filho é o que mais se aproxima do amor que Jesus quis nos ensinar há 2000 anos. Deus é tão benevolente, Deus é tão bom, que ele nos dá tantas ferramentas e tantos exemplos para que possamos aprender. E o amor de mãe é um amor puro, incondicional. Incondicional. Por mais que de repente a mãe, num determinado momento, esteja sendo rude com o seu filho, mas pode ter certeza que ela está sendo rude para ajudar. Ela está sendo rude para colocá-lo no caminho certo. E dói muito mais no coração da mãe do que no próprio filho. E não há um filho sequer, ou diria que a grande maioria dos filhos, que não venera suas mães. Muito difícil. Mesmo que esteja afastado da mãe por algum motivo. O sentimento é muito, muito próximo. Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, ele teve um trabalho fantástico enquanto ele esteve aqui conosco. Perdão. Através das suas psicografias, das suas cartinhas, ele acalentou corações de tantas e tantas mães. Ele trouxe relatos dos filhos que já tinham partido para o outro lado da vida e que conseguiu, de uma maneira ou outra, confortar o coração dessas mães. Tamanho o amor que ele tinha pelo ser humano. A dedicação que ele tinha por qualquer um de nós. E sem nenhum tipo de discriminação de cor, de raça, de classe social, de credo, não, nada. Alguém que chegasse lá com seu coração partido, ele atendia. Então a gente ainda está muito longe, né, do entendimento do amor como um todo. Bom, tem uma parte aqui que a gente. Esse texto, esse tema ele é tão maravilhoso que daria para a gente ficar falando 2 horas aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. Então eu vou resumir aqui. Essa parte do texto ele é muito interessante. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Olha que coisa linda, não é? Porque, na verdade, Deus nos criou simples e ignorante, mas com a sementinha do amor lá dentro. Aí, de repente, a gente poderia pensar assim, poxa, mas então por que Deus não criou todos já evoluídos e avançados? Ora, qual seria o nosso mérito? Qual seria a diferença entre nós e uma máquina? Um computador, um robô hoje, que pensa de uma forma artificial, mas ele pensa. Qual seria a diferença? Aí muitos vão falar assim, o sentimento, né? O ser humano é dotado de sentimento, sim. Mas como nós vimos aqui de uma forma muito clara, esse sentimento ele vai se desenvolvendo. Então, se Deus nos criasse dessa forma já perfeitos, não é? Nós não teríamos mérito. E o mérito está justamente aí, da gente poder
aprender, evoluir, fazer as escolhas e, sobretudo, poder chegar o mais próximo possível de Deus. Ah, mas é, nem todo mundo pensa dessa forma. Nós também não pensávamos dessa forma, pode ter certeza disso. Nós temos as escolhas, nós temos o livre-arbítrio. E o que, que Deus fez? Ele colocou as leis naturais. E uma delas é a lei de causa e efeito. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se nós fizermos uma escolha boa, perfeito. Nós vamos ter o benefício do retorno. Se fizermos uma escolha ruim, da mesma maneira, a gente vai ser responsável por isso e vai ter o retorno em função disso. Muito bem. Quais são as virtudes do amor? Bom, as virtudes do amor são várias. Primeiro, a paciência, a tolerância, a benevolência, a incondicionalidade, ou seja, não tem uma condição para eu amar. Ah, eu só vou te amar se. Não, não existe isso. A maturidade, né? Então a gente já precisa estar mais maduro, a gente já precisa ter mais entendimento para isso. O respeito, a capacidade de perdoar. Ah, mas isso é tão difícil. É verdade. É tão difícil que a gente vai ter nas próximas semanas aí uma preleção falando só sobre o perdão. Não percam. Lealdade e humildade. E eu gostaria de dividir com vocês um trechinho pequeno de um texto muito bonito da Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. E ela diz o seguinte: amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Quanto mais a gente reparte amor, mais a gente tem amor e mais abundante ele será. Por quê? Porque a gente vai receber de volta tudo aquilo que a gente está doando. Então, se eu estou doando amor, eu vou receber de volta amor. Consequentemente, se eu estiver doando ódio, o que eu vou receber de volta? Não é? É isso que a gente precisa pensar e precisa refletir. E o nosso querido Divaldo, ele também nos traz aqui um textinho dizendo o seguinte: olha, o verdadeiro amor é o sentimento de dar e de doar-se. Também uma frase muito linda. Como estamos com o nosso pensamento elevado a Deus, com o nosso coração transbordando de amor, de equilíbrio, de tranquilidade, eu vou convidá-los para que nós possamos fazer as vibrações da noite. Vibrações são pensamentos, né? Vamos levar um pensamento de amor até o próximo. Então vamos fechando os nossos olhos, vibrando pelo planeta Terra, para que ele possa receber essas vibrações de amor. Vibrando pelo nosso Brasil, sobretudo por todos aqueles que se encontram em leitos de dor, em leitos de hospitais, nos asilos, nos presídios, nas creches, nos orfanatos, esses irmãos que se encontram nas ruas, por todos aqueles que se encontram em desavenças, em guerras, em conflitos. Vamos vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos locais de estudo, por todos aqueles com os quais nós temos contato no nosso dia a dia. E vamos pedir licença a Deus para que possamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos entendimento e, sobretudo, coragem para aplicar os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim seja. E a gente vai encerrar o nosso papo desta noite usando aqui um texto que é maravilhoso. Ele é um texto do apóstolo Paulo e ele foi extraído
do Coríntios, da Epístola aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se ou se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Agradeço mais uma vez a Deus e a Jesus, ao lar do amor cristão. Gostaria de pedir licença um pouquinho para fazer alguns agradecimentos a alguns trabalhadores da casa, principalmente aos expositores das escolas que trabalham às terças-feiras, a Helenice, a Márcia Regina, a Maria da Glória, a Márcia Cristina, Edira Aparecida, a Diná, a Célia Regina, o Germano, a Sônia Martins, a Elsa, e aos expositores das preleções, ao Wagner, ao Nilson, a Ana Lúcia, a Diná, o Antônio Tadeu, Sandra Monteiro, Márcia Regina, Glória, Sueli, a Elsa, a Margrete, o Mauro, a Márcia Cristina, Maria Helena, o Heitor, o Fábio, a Selma, o Marcelo Fernandes, a Sônia Mattioli, o Germano, a Sandra Libucci, o Emerson, a Vera Lúcia, o Júlio, a Regina, o Leandro, a Maria Lígia e finalmente o Tiago. A todos o nosso obrigado de coração. Que vocês tenham, queridos, um final de semana maravilhoso, com muito amor e, sobretudo, com muitas reflexões em tudo isso que foi dito agora. Na próxima semana, não percam que o tema será caridade, através da nossa querida Thaís Garcês. Não percam, continue conosco, que nós temos muitos temas aí importantes daqui para frente. Que a paz de Jesus cubra todos vocês com o maior amor e que vocês tenham muita paz, muita harmonia e muita saúde. Boa noite a todos e muito obrigado.